Olá a todos. Algumas semanas atrás, viajei para a Califórnia por uma semana para visitar minha cidade natal, ver meus pais e amigos e conferir os poucos negócios restantes que estão vendendo eletrônicos antigos. E se você estiver interessado em ver os detalhes dessa viagem, há um diário de viagem muito longo disponível no meu Patreon, que eu vou para um monte de instituições de caridade. Há um desses... Este é um visualizador de fotos de disquete da Microsoft. Eu visito alguns armazéns literalmente cheios de eletrônicos antigos. Ah, cara, isso é tão selvagem. Quer dizer, nós estamos apenas... estamos aqui e não há mais ninguém aqui. Eles nos deram esta lanterna, mas não vimos ninguém desde então. Apenas ruídos à distância. Eu acabei de encontrar algumas filmadoras profissionais. Vejo alguns colegas colecionadores. Então esse é o monitor, e ele tem apenas um slot gigantesco na parte inferior. Então nós largamos esse cara e então você apenas... Isso é horrível. É uma explosão. Eu diria que vale a pena o preço do ingresso se você tiver 3 horas e meia de sobra. Mas se você não tiver, ou se você já assistiu, esta é uma continuação disso. Todas as coisas que você vê aqui, e algumas que estão fora de cena, são o que eu trouxe de volta daquela viagem. Elas variam de levemente interessantes. Ok, elas variam de chatas a fascinantes. E você sabe, algumas delas não funcionam. Ou eu realmente não tive a chance de dar uma olhada até voltar aqui, então descobri que elas não são coisas que eu realmente quero. Ou eu apenas as trouxe de volta para mostrar o que quer que seja. Eu pensei, em vez de esperar que essas coisas apareçam em vídeos adequados, vamos apenas repassar tudo. Eu vou te mostrar o que eu tenho, e nós faremos um show and tell. Agora eu não vou fazer isso em nenhuma ordem específica. É tudo uma espécie de potluck. Então eu vou começar com a segunda coisa mais legal que ganhei na viagem, que é esse cara aqui. Então, essa aqui é uma filmadora Canon XL1, que foi generosamente doada por um espectador, Robert, a quem agradeci pessoalmente. Mas eu gostaria de agradecer novamente por sua generosidade, porque eu realmente não tive a chance de dizer isso pessoalmente. Havia uma vespa me perseguindo, e eu tive que fugir para minha van. Mas assim que recebi essa coisa, eu coloquei as mãos nela, e ela se tornou imediatamente uma das minhas coisas favoritas que alguém já me deu. Eu queria uma há muito tempo, mas só porque eu achava que parecia legal. Acontece que ela é muito legal em todos os sentidos. Ela se sente muito bem nas mãos. E ela também grava vídeo em HD, apesar de ser de 2005, o que a torna, eu acho, a primeira câmera HD que eu tenho. Então isso é demais. Agora, qualquer um que estava fazendo aulas de cinema nos anos 2000, sem dúvida, reconhecerá esta como a irmã mais nova da Canon EC-1, uma lendária câmera prosumer de 1998, que aparecia em todas as aulas de cinema do ensino médio. Ela apareceu na série de TV iCarly e aparentemente foi usada para filmar mais pornografia do que qualquer outra câmera na história. Seja isso verdade ou não, é um bom pedigree, com certeza. E acho que a Xiali foi feita para seguir esses passos. E se quisermos ir realmente a fundo, esse cara é um derivado da ECL1, que por sua vez é claramente uma descendente da Canon L1, que é o tipo de câmera de vídeo com aparência DSLR que analisei há 3 ou 4 anos, quando eu era apenas um cara de camiseta em um porão sem roteiro. Não consigo acreditar que consegui fazer alguma coisa naquela época e que o vídeo não ficou tão bom. Então espero que um dia eu encontre uma que funcione e possa fazer isso de novo. De qualquer forma, é fascinante. Os elementos daquela coisinha bizarra chegaram até a era HD. Como esse punho aqui. É praticamente idêntico ao da L. Então é uma linhagem fascinante. Estou extremamente satisfeito em ter algo com esse tipo de história, especialmente porque grava vídeos em HD. Então é moderadamente útil hoje em dia. Claro, há algumas ressalvas nisso. Se você quiser entrar nas primeiras filmadoras HD, você deve saber que HD no início dos anos 2000 praticamente nunca significou varredura progressiva de 1920, por 1080 a 60 fps. Tudo isso opcional e a taxa de quadros era complicada. Então a XI pode gravar em várias taxas de quadros e resoluções diferentes. E tem um recurso único, entre todas as câmeras que já vi, de permitir que você as selecione. Com interruptores físicos, eles realmente escolhem a resolução, que é widescreen HD, widescreen de definição padrão, ou 4x3. E então esse cara aqui seleciona sua taxa de quadros. Agora o melhor que ele pode fazer no modo progressivo é 30 FPS, ou pode fazer 24 FPS falsos. Mas se você quiser 60 FPS, você tem que mudar para aí. E o que quero dizer com entrelaçado? Porque no início dos anos 2000,
Se você quisesse 60 FPS, você estava obtendo entrelaçado. Na verdade, isso era verdade para todas as primeiras câmeras HD que eu já vi. E era verdade para todas as câmeras de consumo que surgiram antes da era DV. Câmeras com definição padrão também eram limitadas a 30 progressivos ou 60 entrelaçados. Ela também não grava em 1920 por 1080, mas em 1440 por 1080. E se você fizer as contas, verá que essa é uma proporção de 4:3, apesar dessa câmera filmar 16:9. E sim, isso significa que a resolução horizontal parece uma porcaria porque ela está pegando uma imagem widescreen e apenas colocando-a em um buffer de quadro 4:3. E então, quando você a reproduz, ela estica de volta para que todos os pixels horizontais sejam esticados um pouco. E isso parece terrível. E é, mas também era muito comum na época. É verdade novamente para todas as câmeras HD que tenho dessa época. E era verdade para as câmeras de definição padrão que vieram antes. Felizmente, honestamente, isso realmente não importa tanto. À primeira vista, você quase pensaria que isso era HD moderno. Eu não tenho uma explicação técnica forte para o porquê disso ter sido feito, mas acho que foi só para economizar largura de banda, o que era uma restrição real na época. Talvez o melhor equipamento profissional não tivesse essa limitação, mas esse não é isso. É definitivamente prosumer. Eu ia dizer, olhe para a ombreira, ok? É assim que você apoia a coisa no seu ombro. E deixe-me dizer, não faz um trabalho muito bom. Não acho que você poderia ter comprado um desses na Best Buy. Exatamente. Mas estava no limite inferior do mercado profissional. Com certeza. Pegue para comparação meu Sony PDWF 335. Este é alguns anos mais novo. É de cerca de 2007, mas é claramente destinado a um pouco mais sério. Um profissional? Ele grava no estranho formato de disco profissional da Sony, mas novamente apenas em 1440 por 1080. Então eu suspeito que não fosse tão alto. Mas isso ainda custou cerca de $15 mil, ou pelo menos foi o que aconteceu quando a B&H a listou em 2010. Você também notará que ela tem uma ombreira muito melhor. Agora a XLH, por outro lado, custou apenas cerca de $9 mil, então quase a metade do preço. E como suspeito que a F335 era um equipamento profissional de baixo custo, vou supor que a Canon era bem consumista. Na verdade, esta nunca foi propriedade de um profissional de qualquer categoria. Robert me informou que um membro da família a comprou só porque queria uma boa filmadora e quase nunca usava. Acabei de filmar um pouco da vida selvagem com ela, então tenho dupla sorte aqui. Não só comprei uma câmera muito legal, mas ela só era usada para ir à igreja aos domingos. Esse $9 mil é mais do que nada, claro. O cara devia ter um pouco de dinheiro e havia opções muito mais baratas na época. Então, esta câmera ocupa este lugar estranho onde é mais barata do que qualquer equipamento profissional sério, mas ainda é meio caro para o que era. E acho que é provavelmente por isso que não vi muitos na natureza. Agora, no que me diz respeito, eu só queria isso porque era estranho. E é bem estranho. Quero dizer, olhe só o formato da coisa. Tem essa parte que sobe aqui atrás. Não sei porquê. Tem tantos controles, mais do que qualquer uma das minhas outras filmadoras profissionais. E alguns deles estão nessa hastezinha estranha que fica aqui para fora. Tipo, o quê? Do que se trata esse pequeno casulo? E além disso, tem lentes intercambiáveis. Então esse cara sai. E então tem essa empunhadura muito estranha pendurada aqui, como a que mencionei antes. Então essa é uma maneira muito estranha de projetar uma filmadora. E essa é a maior razão pela qual eu a queria. Mas acabou sendo uma surpresa agradável, porque é realmente boa. É incrível no mouse. Além do suporte de ombro que mencionei, parece incrível. Quer dizer, olha pra ele. É construído como um tanque. Isso eu acho, é todo de magnésio ou algo assim. Parece metal. E você sabe, apesar de ter muitos controles, são mais controles manuais do que qualquer outra câmera de vídeo que já toquei. Quero dizer, por exemplo, esta é a coisa mais estranha que já vi em uma filmadora. Tem um dial de compensação manual EVI, que aparentemente a SL também tinha. Não sei por que isso não está em mais filmadoras. Isso é incrível. Ele também ostenta o maior visor que eu conheço. Para esta época e faixa de preço, era muito comum que as filmadoras tivessem pequenos visores de bebê. Como esta parece bastante semelhante, esta é uma câmera da mesma época. E a ocular aqui parece quase tão grande. Mas, na realidade, a tela que está lá dentro é assim grande. E se você quer ver alguma coisa, você tem que usar a tela flip out na lateral, porque é muito doloroso olhar através deste visor, o ISI. Por outro lado, ele não tem uma tela flip out, mas vamos ligá-la aqui e eu vou mostrar o porquê. Pode ser difícil de ver, mas ó,
Então o visor está ligado agora. Você pode ver a imagem através dela. Se você colocar seu olho aqui, parece fantástico. É como se você estivesse olhando para uma tela de TV. E a razão para isso é que se levantarmos o ocular aqui, ela tem um LCD gigante. É como 1,8. Agora que eu olho para isso, talvez seja como 2 polegadas na diagonal. É mais ou menos o tamanho da tela flip-out que você encontraria em uma filmadora convencional. É simplesmente gigantesco. Agora, pelo que eu entendi, câmeras de cinema modernas, como coisas profissionais de ponta e complementos de visor de US$ 1.500, usam telas desse tamanho ou maiores. Mas até onde eu sei, isso era inédito naquela época. Certamente em algo que custava apenas USD 9.000. Agora, a desvantagem é que ele não tem uma tela flip-out. Então, se você estiver usando isso em tripé e ficar atrás dele, é só isso que você vai ver. E isso não é fantástico. Mas francamente, se você estiver fazendo isso, você vai apenas colocar o monitor de pré-visualização em cima dele e conectá-lo à saída de vídeo, de qualquer maneira. Então a Canon fez uma tela ter dupla função, e eu acho que foi uma decisão brilhante. A filmagem não é nada ruim qualquer um. Aqui está um pequeno clipe de amostra que gravei na casa da minha irmã. Essa coisa tem uma lente de zoom de Vintex com estabilização de imagem. Então eu consegui tirar essa ótima foto portátil de um dos gatos perfeitos dela vindo para me matar. E aqui está mais um pouco de filmagem de um pássaro que vi perto de uma rodovia. Eu simplesmente pulei meu carro e fiz uma filmagem de teste, porque estava impaciente para testar essa coisa. Honestamente, como eu disse, você dificilmente poderia dizer que isso tem apenas 1440 por 1080. Parece fantástico e eu realmente não tenho nenhuma reclamação sobre isso. Exceto o fato de que não tem nenhuma saída digital. As únicas opções que ele tem para saída de vídeo, além do Firewire, são os conectores compostos na lateral. E então ele tem um adaptador aqui atrás, onde você pode conectar uma saída componente. Eles fizeram uma versão que tinha uma saída SDI digital, mas eu não tenho. Está bem aqui, e eu não sei se posso instalar esse aftermarket. Então isso é um pouco chato. Mas honestamente, há coisas piores. Mas de qualquer forma, por mais que eu ame, chega de falar da Xiaomi, porque eu vou fazer um vídeo inteiro de tiroteio com minha coleção de câmeras HD antigas, eventualmente. Esta e mais umas 3 ou 4. E eu falarei muito mais sobre ela, e todas elas então. Mas basta dizer que eu absolutamente amo essa coisa. Eu estava preocupado que seria a coisa mais legal que eu compraria na viagem. E eu comprei, no primeiro dia. Então eu pensei, cara, eu vou dirigir por aí, esse tempo todo pegando coisas. E nada disso vai me empolgar tanto quanto isso. Mas felizmente, eu estava errado. Então vamos seguir em frente e ver o que mais eu comprei. Tudo bem. Do muito legal ao extremamente chato, esta é uma Canon EOS 3000. Aparentemente é uma câmera digital bem antiga, e eu como colecionar essas. Então, quando eu a encontrei em uma caixa de câmeras point and shoot baratas em uma loja de sobras muito bagunçada, eu simplesmente a peguei na hora, não pesquisei nem nada. E infelizmente, quando a recebi de volta aqui, pesquisei e descobri que ela é completamente inútil para mim. O que eu achei legal sobre ela é que ela grava fotos em PCN SIA, que eu sempre achei um formato de armazenamento bem legal. Então, eu estava animado para usá-la e ver o quão ruins as fotos eram. Mas acontece que ela tira uma em um formato proprietário, que eu nunca vou encontrar. Então, a menos que alguém tenha um desses cartões específicos para me enviar, essa coisa vai ter que ir para a loja de lixo eletrônico. E é uma chatice porque, na verdade, é um design meio bacana. Eu sempre gostei dessas primeiras câmeras digitais, estilo binocular. E você a liga tirando aquele cara, o que eu acho fofo. Mas não vale a pena perder tempo esperando e torcendo para encontrar o cartão certo. Eu estava esperando que eu fosse iniciá-lo. Vamos tentar de novo. Bom o suficiente. Então aqui está outra coisa estranha de vídeo. Este é um Sony SBV66. Agora isso parece, a princípio, um comutador AV de centro de entretenimento convencional. Ele tem um monte de entradas e você sabe, você pressiona um botão na frente para alternar uma para uma saída. E você pode usá-lo para isso. Mas na verdade é para edição de vídeo doméstico. Ele leva 4 entradas e se você pressionar os interruptores do monitor aqui, você pode selecionar entre eles como qualquer interruptor normal. Mas o outro conjunto de botões rotulados como cópia opera um comutador independente. E isso é incomum. A ideia aqui é que você conecte um videocassete à saída de edição e, em seguida, coloque uma TV atrás dela para que você possa ver o que o videocassete está gravando. Então você conecta outra TV à saída do monitor, e nesse ponto você pode ver 2 sinais ao mesmo tempo. Aquele que você está gravando no videocassete e aquele que você está pensando de gravar no videocassete quando você estiver pronto para fazer uma edição.
Agora, o mais incrível sobre isso é que essas são as funções básicas de um comutador de vídeo de transmissão. 95% do trabalho de um operador de comutador é escolher um sinal no qual ele esteja interessado e então alterná-lo para a saída do programa no momento certo. E você sabe, a Sony vende mixers de visão de milhões de dólares que fazem isso e muito mais. Mas essa é a coisa básica que eles fazem. E essa caixa de interruptores mecânica sem energia pode fazer isso. Você quase poderia rodar um programa de notícias de TV com 3 câmeras com essa coisa se não precisasse de sobreposições gráficas. Não tem utilidade para mim. Vou deixá-lo no ferro velho amanhã. Mas era tão fofo que eu tinha que mostrar para vocês primeiro. A seguir, comprei alguns monitores de montagem superior para algumas das minhas câmeras profissionais. Então você sabe, as filmadoras geralmente têm uma ocular, você pode colocá-las no ombro, mas não é muito útil se você as estiver usando em um tripé. Então, se você assistir a filmagens de bastidores de programas de TV, verá os operadores olhando para grandes monitores com capuzes em cima de suas câmeras. E estes são aqueles. Agora, este à esquerda, este é emocionante para mim, porque parece ser o monitor exato que acompanha a DACC M7, que era uma câmera de estúdio popular do final dos anos 80, da qual tenho cerca de 4. E é a minha câmera de estúdio favorita que eu tenho. Então eu estava animado para ter um monitor para acompanhá-la. Então a maneira como isso funciona é que tiramos o visor. Então fazemos isso e então movemos esse cara. Porque isso é apenas peso morto. E então pegamos isso. E há um sapato separado aqui atrás, apenas para esse propósito. Deslize-o ali, passe esta porca grande para baixo. E então este cara se conecta à saída do visor. Se eu fizer na direção certa, pode realmente funcionar. Vamos em frente e ligar essa coisa para que você possa vê-la funcionar. Então, como era típico da época, isso é apenas preto e branco, o que não é realmente um problema. Como me foi explicado, preto e branco é realmente melhor. A cor pode ser um prejuízo para a visualização, mas você pode ver. Tem uma imagem bonita e clara, e mostra apenas o que a câmera está vendo. Algo legal sobre isso é que a montagem é duplamente articulada. Então eu posso ajustá-lo puxando esse cara que me permite ajustar essa junta. E então se eu puxar essa alça, ela me permite ajustar essa outra junta, para que você possa colocá-la em qualquer ângulo e a altura que quiser. Sim, nido Dorito. Nada tão picante. É apenas um acessório legal, meio que completa o visual. Espero encontrar mais desses eventualmente. Então eu posso ter uma configuração de estúdio M7 completa com tipo 3 ou 4 câmeras. Aqui está a esperança. Eu também tenho uma mais nova. Esse cara aqui. Também é uma Sony, mas tem um conector que é apropriado para muitas das minhas câmeras mais novas. Na verdade, a F335 que eu tinha antes, a câmera HD vai realmente funcionar com isso porque o visor ainda é de definição padrão. Então eu só preciso encontrar o hardware de montagem e então teremos um monitor para isso. Tem sido tudo coisa de vídeo até agora, então vamos fazer uma coisa de computador para misturar. Tem mais ou menos um computador. Este é um Brother PN 4400. É um Power Not e provavelmente está morto. Tentei ligá-lo. Ele não fez nada além de emitir um bip assustador e piscar a tela. Provavelmente terei que jogá-lo fora. Não acho que seja consertável. Isso é uma pena porque é um gadget interessante. Acho muito engraçado alguém colocar um adesivo da Apple ali, porque ele se parece exatamente com um PowerBook. Mas este não é realmente um laptop em si. Se eu abri-lo, você verá que ele tem um LCD muito curto, meio parecido com o Fisher-Price. Agora, a princípio, você pode pensar que isso é realmente um brinquedo. Não é. Na verdade, é um PDA grande demais, mais ou menos. Isso foi feito pela Brother, e acho que é para ser a versão portátil com o LCD dos processadores de texto deles, que usavam para usar esse CRT de proporção de aspecto extremamente ampla. Então eu acho que é por isso que a tela é assim. Então se isso funcionasse, eu acredito que teria tipo um mini pacote de escritório, sabe, com um processador de texto, uma planilha, esse tipo de coisa, mas infelizmente não parece fazer muita coisa. Ah, bem, é assim que a vida é. Então nós temos um monitor 5140 aqui porque eu tenho outro computador, embora seja um que seria muito mais emocionante para outra pessoa. Eu acho. Este é um EZED Sorcerer de 1978. É um microcomputador doméstico bem antigo. E embora tenha uma forte semelhança com muitos outros, como computadores domésticos do final dos anos 70, 80, Apple II, VIC, 20, etc., a Wikipédia afirma que ele era baseado no padrão de computador ES-100,
que era popular nos microcomputadores domésticos mais sérios da época. O que eu acho que é único. Eu não acho que houvesse nenhum outro tipo compacto sem máquinas. Infelizmente, isso não faz tanto por mim quanto eu gostaria. Vou em frente e ligo essa coisa, mas não tem muita coisa que eu possa mostrar para vocês, infelizmente. Então, agora ele tem o básico padrão, assim como qualquer outro microcomputador doméstico. E eu posso fazer coisas muito básicas com ele, sabe? E provavelmente não tem uma função sim, agora que penso nisso. Executar? Isso realmente funcionou. Ele tem uma função de sinal. Eu realmente não achei que isso fosse funcionar. Então sim, ele tem básico. Tenho certeza de que ele tem algumas funções especiais, provavelmente rotinas gráficas e outras coisas. Mas olha, eu não comprei isso para escrever programas básicos, certo? O que eu queria fazer é executar o cp-entry nele, que é o sistema operacional que era comumente usado em outras máquinas S100. E ele nunca apareceu em um computador doméstico como este. Então isso me animou. Mas acontece que você precisa ter muitas peças extras. Um chassi de expansão externo, placa controladora de unidade de disquete, discos de formato especial, tudo isso é demais para mim. Então provavelmente vou acabar encontrando um lar melhor para essa coisa. Mas é legal ver um dispositivo sobre o qual eu só li. Como mergulhos profundos na lista de computadores domésticos da Wikipédia. Além disso, ele tem uma medida de corte de custos muito engraçada. Se dermos uma olhada no cartucho básico aqui, você verá que ele está realmente em um ângulo. Como se fosse meio que... Não é reto, isso é de propósito. Puxarmos para fora, você pode ver que está entrando em uma cavidade angular. E eu realmente abri a máquina só para ter certeza absoluta de que era assim que deveria ser. E tem como uma espécie de calha diagonal que desce até a placa. Não faço ideia do porquê eles fizeram isso. Muito estranho. Na verdade, enquanto eu estava lá, dei uma olhada no resto do circuito e, cara, essa coisa parece ter sido construída por homens das cavernas. Quer dizer, 1978 foi um ano bem primitivo, mas quer dizer, olhe para todas essas coisas aqui. Tem tipo um circuito de energia arcano aqui na seção de fonte de alimentação. A coisa toda parece estranha comparada a um Apple Lido que parece muito mais moderno por dentro. Então essa coisa é definitivamente uma relíquia dos sombrios anos 1970. E talvez o mais revelador seja o cartucho ROM, que é, juro, um de 8 faixas. E não quero dizer o tamanho e o formato. Quer dizer, é literalmente um 8 trilhos. Essa coisa aqui atrás é um slot para o mecanismo, eu acredito. Isso ali? E na verdade tem tipo pequenos pontos aqui de onde a fita sairia. Foi confirmado que isso é, de fato, um cartucho de 8 trilhos. Eles apenas colocaram uma placa de circuito impresso. Quer dizer, estou supondo que eles simplesmente tinham a linha em uma fonte barata de 8 trilhos e perceberam que eles atendem às suas necessidades. Mas ainda é a medida de corte de custos mais flagrante que eu já vi na minha vida. E mais importante, é muito engraçado. Também em notícias de informática tem um Mac Sedan. É um Maxi. É isso que é. Na verdade, há uma outra coisa a dizer sobre o disco rígido que está aqui. Não funciona, mas está funcionando um pouco melhor do que o mini Scribe completamente estragado que veio com isto. Vou colocar aqui um clipe incrivelmente alto e irritante de como isso soa quando você o liga. Iniciando? Não. Então isso é divertido. Algo que eu consegui que acabou sendo completamente inconsequente é este TV SuperScan 2. Agora, se você estiver passando por um deserto eletrônico, seja em um centro de ciclo eletrônico real, ou como uma boa vontade que tem uma boa seleção, algo que você encontrará constantemente é um conversor de EVGA para digitalização composta. Eles são basicamente umas pranchas de equilíbrio do UE e FIT. Seu cérebro apenas se treina para filtrá-los. E eu pensei que isso fosse mais do que isso, mas não é. Um conversor de digitalização VGA é apenas uma coisa que permite que você pegue um PC com uma saída VGA e conecte-o a uma TV de uma época em que nenhum computador tinha uma saída de vídeo composto. A razão pela qual achei isso emocionante é que algumas coisas na caixa me fizeram pensar que isso tinha tipo funcionalidade de telestrator, você sabe, como a capacidade de pausar o vídeo e desenhar linhas na tela.
Esse tipo de coisa. Como comentaristas de futebol, ao que parece. Não, não realmente. O que eles estão realmente falando é sobre o Mouse Remoto Plus, que na verdade é um controle remoto infravermelho com teclas de seta. Todos nós podemos imaginar o quão agradável era usá-lo. Eu estou supondo que você pressiona o botão e o cursor do mouse vai, e você não pode fazê-lo ir mais rápido. A funcionalidade do Telestrator é apenas um programa que vem com ele que permite que você desenhe na tela. Então nada tão sofisticado. E, como aprendemos na era moderna do WebEx, você pode levar executivos corporativos a ferramentas de apresentação úteis, mas não pode fazê-los fazer nada mais do que balançar o cursor do mouse. Continuando aqui está outra coisa estranha de computador. Esta é uma paleta Polaroid, que é uma categoria de dispositivo da qual quase ninguém nunca ouviu falar, a menos que tenham cerca de 15 anos a mais do que eu. Veja, em meados dos anos 80, quando a computação gráfica ainda estava se tornando uma coisa, mas os projetores de vídeo para PC ainda não eram comuns. Se você fizesse um gráfico ou um diagrama em seu PC e você queria exibi-lo em uma reunião, você tinha que transformá-lo em um slide, como um pedaço físico de filme translúcido. Esta é uma apresentação provavelmente dos anos 70 ou 80, e consiste em slides físicos, e cada um contém coisas como um gráfico, como uma tabela de dados. Há uma espécie de planilha ali que tem um monte de números. E a solução original para criá-los era que você realmente os fazia com papel físico. Você sabe? E então você os fotografava com uma câmera, revelava o filme e fazia os slides. Mas se você estivesse fazendo esses gráficos no seu computador, então você tinha que de alguma forma tirá-los do computador e colocá-los em uma câmera. Isso era difícil porque tudo o que você realmente tinha como saída era um monitor de computador. Agora você podia fotografar o monitor, mas era estranho. Exigia um tipo de equipamento especial. E mais importante, a resolução não seria muito boa. Depois que você ampliava para, você sabe, 20 pés. Não ficaria fantástico. E então eles fizeram impressoras de slides como esta, que não faz muita coisa agora. Vamos conectá-lo, enfim. Onde está o interruptor de energia? Há um interruptor de energia nesta coisa. Oh, uau. Horrível. 20, 15 caras. Vou ter que entalhar isso. Uau, isso é realmente doloroso. Retire este suporte e dentro você verá que há um tubo lá dentro. Tem talvez 3 polegadas de diâmetro. Está meio pirando agora porque não estou dando um sinal adequado. Não sei se deveria estar fazendo isso. Pode ser que esteja quebrado porque, na verdade, tem entradas de vídeo na parte de trás, que parecem que deveriam receber vídeo composto. Mas quando conecta um sinal, ele apenas coloca um jargão na tela. Então talvez isso esteja quebrado e eu vou desligá-lo porque... esse vinho está me matando. Você pega este módulo aqui que vai na frente e então este é um anel de montagem para uma câmera. Na verdade é uma lente lá dentro. Então você pega como um Minolta ou algo assim, coloque na frente e trave no lugar. Então a ideia é que você faça seu computador enviar um slide para essa coisa. Você colocaria uma câmera aqui, travaria o obturador aberto, e então o computador enviaria os dados alguns pixels de cada vez, e ele construiria um slide ao longo do tempo. Então, quando terminasse, você avançaria para o próximo quadro, abriria o obturador novamente, e então faria o computador enviar o próximo slide. Então eu disse um monte de coisas que não estavam corretas, porque eu tinha lido sobre outras impressoras de slides mais caras, e eu pensei que esta funcionava exatamente como elas. Os modelos de ponta tinham buffers de quadro, e eles imprimiam em resoluções absurdamente altas, como 2.000 a 8.000 linhas. Este não. O tubo é basicamente apenas uma tela de televisão convencional, e você deve conectá-lo à saída composta de uma placa CDA de PC. Então a qualidade era, claro, terrível. A Polaroid seguiu alguns anos depois com a paleta Plus que aceitou EgaVideo. E isso parecia muito melhor. Mas eles ainda não funcionam como os outros no mercado. Além disso, enquanto algumas impressoras de slides usavam uma câmera normal, como uma Minolta que você já deve ter, e você tinha que avançar o filme e abrir o obturador manualmente para cada quadro. Esta usa uma câmera proprietária totalmente automatizada. E como não tenho isso, e acho que o CRT está com defeito, isso provavelmente nunca vai funcionar de verdade. Ainda assim tenho certeza de que encontrarei outra impressora de slides eventualmente. E o resto da minha explicação foi precisa para elas. Agora, isso parece bastante direto, mas o tubo aqui, você deve ter notado, é monocromático, porque em CRT colorido, de apenas 3 polegadas, teria uma resolução ridiculamente baixa. Então, para fazer uma imagem colorida, isso realmente tem que exibir cada canal de cor, um de cada vez.
E há um carrossel dentro com filtros coloridos que se encaixam para que ele tenha que exibir cada slide 3 vezes. Este é um tipo de dispositivo muito estranho. Eu aprendi sobre a existência dessas coisas por acidente enquanto folheando uma revista de informática de 1986. E eu fiquei fascinado por eles desde então. Eles são tão legais para mim. Mas como eles são profundamente e intensamente chatos para a maioria das pessoas, eu não acho que ainda existam muitos deles no mundo. Eles teriam ficado em um escritório até que eventualmente fossem jogados fora. E eu nunca conheci ninguém que realmente tenha feito um funcionar. Mas eu espero conseguir o software para isso. Consertar o que estiver errado com o tubo. E então, quando eu fizer um vídeo sobre essas coisas, eu serei capaz de realmente fazer uma apresentação em filme, revelá-lo e colocá-lo em um projetor de slides. Vamos todos esperar por isso. Voltando um pouco para as coisas de vídeo, eu tenho 3 pequenos gadgets aqui que não têm nenhuma utilidade particular para a maioria das pessoas, talvez nem para mim. Mas eu gosto de como eles são em forma de amigo. 2 deles lidam com código de tempo CMK. Agora eu não sou especialista nisso, mas resumindo, nas indústrias de cinema e televisão, cada quadro de qualquer filme tem um código de tempo associado que identifica esse quadro de forma inequívoca em termos de minutos, horas, segundos e quadro. E acho que está dentro de um clipe ou dentro de uma produção inteira. Não tenho 100% de certeza. É basicamente a linguagem universal da produção cinematográfica e acredito que também é usada em áudio, embora eu possa estar errado sobre isso. E há várias maneiras de incorporá-lo em um filme, seja um vídeo ou uma tira de filme, e várias maneiras de transmiti-lo entre dispositivos. Agora, às vezes acontece que você precisa ver o código de tempo de uma parte da mídia, mas nenhum dos equipamentos com os quais você está trabalhando o exibirá. Pelo menos não de forma legível e em um lugar onde você possa vê-lo confortavelmente. Portanto, há todo o mercado para dispositivos que interceptam esse sinal e o imprimem em uma tela fácil de ler, como esta janela de tempo do MIDI-Man. Como o nome sugere, a versão original usava o código de tempo MIDI, mas isso usa-se o que é chamado de código de tempo linear, ou LTC, que é uma maneira de enviar dados de código de tempo como um sinal de áudio. O LTC permite que você faça coisas estranhas, como colocar seu código de tempo em uma trilha sonora de uma fita de vídeo. Ou se você estiver gravando separadamente, onde você está gravando um vídeo, mas seu som está sendo capturado em um gravador de áudio separado, imagino que você possa gravar o LTC em uma trilha extra do deck de áudio para sincronização posterior. Mas é apenas uma maneira de visualizar esses dados depois de recuperá-los da fita ou algo assim. Mas é uma coisa legal de se trabalhar porque usa o que é basicamente um sinal de modem. As entradas aqui na parte traseira são de 1/4 de polegada e recebem um sinal de áudio. E eu tenho uma forma de onda LTC de exemplo aqui, que pode ser muito alta, então tentarei diminuir o tom na postagem. Tudo bem, aqui vamos nós. Aqui está o som do LTC. Sim, é horrível. Parece um modem, mas vamos conectá-lo a este dispositivo. Então nós conectamos isso na entrada de áudio e depois na saída de fone de ouvido no meu Tascam. E este é apenas um arquivo web que eu baixei de um site que gera esses hit play. E aí vamos nós. Isso é código de tempo. Então é isso. Isso é tudo que este faz. É apenas um pequeno gadget útil. Se você precisa de algo que faça isso, o próximo dispositivo aqui, o Orita WG50, faz basicamente a mesma coisa, mas de uma forma completamente diferente. Ele também pega código de tempo linear, mas não tem um display ou algo assim. Em vez disso, você passa um sinal de vídeo por ele e ele sobrepõe o código de tempo na imagem. Ou como as pessoas dizem, ele o grava na imagem. Agora, para demonstrar isso, precisamos de um monitor. Então eu vou apresentar outra coisa que eu comprei na minha viagem. Esta aqui é, na verdade, uma das minhas aquisições favoritas de todos os tempos. É uma Panasonic AG500, que eu queria provavelmente por uma década. Várias pessoas assistindo a isso, provavelmente estão lavando agora. Porque isso é uma espécie de santo grau. Eu tive muita sorte. Ninguém parece ter uma dessas coisas. E quando você as vê, elas estão sempre danificadas. Ou estão sem o COVID nos controles aqui, o videocassete não funciona. Eles têm, tipo, plástico quebrado. Isso não tem nenhum desses problemas. Funciona perfeitamente. É basicamente imaculado, exceto pelas marcações da escola que o possuía originalmente. E embora esses geralmente sejam vendidos por pelo menos seu $400 no eBay quebrado, eu comprei este por, tipo, $100. Então, acho que posso ser um ladrão. Quer dizer, não é o auge de nada, para ser honesto. Ele não faz VHS. É uma tela de máscara de sombra de baixa resolução alto-falantes mono. Ele não pode gravar. Não há controle remoto, nem sintonizador, etc. Mas em termos de estilo, é absolutamente magnífico.
Quer dizer, houve tão poucos dispositivos já feitos com um deck VHS vertical. Eu vi talvez 3, então isso é legal por si só. Mas eu também adoro que este tenha quase exatamente a altura do slot de fita. É como se eles tivessem projetado um chassi que mal pudesse conter um videocassete, e então escolhessem um tubo que coubesse nele. Eu adoro isso. Isso é lindo. E claro, é portátil, embora eu provavelmente não devesse confiar nessa alça. E, claro, é retangular, o que me envia. E é branco sujo, em vez de preto, o que me envia. E tem os botões play e stop verde claro e azul, o que me envia. E eu simplesmente adoro cada qualidade estética deste dispositivo. Não posso exagerar se isso não for o suficiente. Além de ser um videocassete de TV combinado, também é um monitor. Se o girarmos, temos entrada e saída de vídeo na parte de trás. É apenas mono, mas acho que isso só suporta áudio VHS mono, então não há perdas. E sempre que isso não estiver reproduzindo uma fita, ele automaticamente receberá a entrada composta. Há também um botão aqui para repetição automática. E não tenho certeza do que isso diz, sobre onde eles esperavam que isso fosse usado. Pelo que posso perceber, basicamente, quando chega ao fim da fita, ele rebobina, vai até o começo e reproduz novamente. Então, se você tem uma fita demo na loja ou algo assim, isso vai reproduzi-la repetidamente. Mas a outra configuração aqui, que eu acho que é chamada de fim de vídeo, acredito que o que isso faz é que se você tem uma apresentação que dura apenas, você sabe, 5 ou 10 minutos, ou algo assim, não consegue preencher uma fita inteira. Então isso vai parar de rebobinar quando detectar uma queda de vídeo. É curso bacana, totalmente inútil para qualquer um agora. Porque eu acho que se você deixasse um videocassete apenas reproduzindo uma fita para sempre, hoje em dia desgastando, bem, você seria um monstro. Então já que temos um display agora, e eu tenho uma filmadora fora de cena aqui, podemos configurar nosso gravador de código de tempo. Agora eu quero comentar. Este dispositivo tem uma das decisões de design mais amaldiçoadas da história, que foi, felizmente, quase totalmente restrito à década de 1980. Ele usa um plug de telefone de 3,5 milímetros como entrada de energia. Então, há apenas 9 volts. CC, nesses 2 pinos. Espero que você não faça uma ponte com nada. Além disso, se você tiver um desses, espero que não perca o adaptador C, tá? Porque será divertido substituí-lo. De qualquer forma, vamos conectar nossa TV aqui e meu cabo de vídeo irritantemente longo aqui, porque é o único que eu tinha que alcançava. Então, aqui está o feed da nossa câmera e então eu. Aqui está a nossa exibição de código de tempo. Então vamos dar um sinal ao conectar isso aqui e apertar play. E aí está, código de tempo. E podemos ajustar isso um pouco. Você sabe, não é nada sofisticado, mas podemos deixar o texto grande ou pequeno e você pode colocá-lo na parte superior, inferior ou por algum motivo no meio. Não sei por que você faria isso, mas você pode de qualquer maneira. Também podemos mudar a entrada de dados de timecode para o B, e isso sempre mostra tudo como zeros, porque esses são bits do usuário. E pelo que entendi, esses são basicamente campos personalizados em um sinal de timecode, onde você pode colocar qualquer informação que quiser. Um ângulo de câmera, um identificador de cena, o que for. Pelo que entendi, o caso de uso mais comum para isso seria supor que você está trabalhando em um sistema de edição de filme e quer executar uma dublagem para um formato menor e mais barato, como VHS ou vídeo 8, que não suporta timecode. Ou você sabe, você não será capaz de reproduzir. Reproduza em algo que possa exibi-lo. Suponha que você esteja processando diários de uma filmagem e duplique uma cópia em VHS para entregá-la ao diretor. Eles vão assistir em algo assim sem exibição de timecode, mas como é parte da imagem, eles podem assistir em qualquer coisa e apenas apertar pausa e dizer: ok, neste intervalo de tempo, tantos minutos, segundos e quadros. Queremos cortar e manter a cena depois disso. E dessa forma você não precisa que cada cópia de sua filmagem seja gravada e reproduzida em formatos e equipamentos profissionais sérios. E se você desenterrar filmagens brutas de qualquer produção de qualquer época, mesmo as atuais, normalmente verá o código de tempo gravado assim. Então não sei se necessariamente tem utilidade para esse tipo de coisa, mas realmente adoro pequenos gadgets úteis como esse. Ele faz muito no menor pacote possível, então este vai ficar comigo. O próximo dispositivo aqui é da mesma empresa. Também é um Harida, mas este é o titulador serial ICST50, que também sobrepõe texto em vídeo. Mas ele não funciona com o código de tempo, então vamos nos livrar disso. Este é um titulador de uso geral, e os tituladores são dispositivos para sobrepor títulos ou texto na tela em vídeo. E eles vêm em várias variedades. Eles costumavam ser super populares nos anos 80 e 90. Você os usaria para adicionar um Feliz Natal aos seus vídeos caseiros. E os mais avançados poderiam ser usados para fazer apresentações completas e legendar vídeos, coisas assim.
Na verdade, os primeiros bootlegs de anime eram legendados por fãs com títulos de vídeo baratos para o consumidor. Embora as pessoas que faziam isso teriam matado por algo tão conveniente. Vamos conectá-lo. Vou mostrar o que quero dizer. Mais ou menos. Este 2 pega um vídeo para dentro e para fora. E usa a mesma fonte de alimentação horrível de 3,5 milímetros que o outro. Sério. Alguém deveria ir para a cadeia por essa decisão. Uau. Na verdade, eu apenas coloquei em curto. Conectando. Acabei de tirar uma faísca do conector. Conectando porque não é isolado. De quem foi essa ideia? Lá vamos nós. Está funcionando? Ok, bom. Eu não desliguei a fonte de alimentação, então isso não parece fazer muita coisa. Isso é impressionante. Quando você o liga pela primeira vez agora, ele está apenas desenhando um pouco de rabiscos lá. Na verdade, na primeira vez que o liguei, ele apenas exibiu uma mensagem sem sentido na tela inteira. Isso não é incomum com os titlers. Eles geralmente têm tipo uma pequena pilha, tipo moeda ali. Executando o NNVRAM, a bateria acaba, então a memória simplesmente muda para valores aleatórios. Este não tem esse problema porque eu fui na configuração e alterei algumas configurações e as salvei. E elas foram salvas. Então acho que a NVRAM está ótima. Então não sei por que fez isso. Não sei de onde vem todo esse lixo. A interface dessa coisa não parece incrível. Além do menu aqui, podemos definir alguns recursos básicos. Você pode alterar o texto de branco para preto. Você pode ligar e desligar o fundo. Não há muito o que fazer em termos de fontes, cores, estilos, etc. É muito industrial. E isso é de propósito porque este é, na verdade, um titulador industrial. Uma das sugestões de serviço no site oficial é usá-los para rotular feeds de câmeras de segurança. Então, para esse tipo de coisa, apenas colocar o texto na tela já é bom o suficiente, certo? A interface para definir o título não parece ótima, e não é. Essas opções permitem que você percorra células de caracteres, e em seguida você pode discar o texto uma letra de cada vez. É absolutamente entorpecente. Isso porque isso não é realmente como você deve usá-lo. Veja, como o nome sugere, o titulador serial Horita pode aceitar dados via serial. Você deve conectá-lo a um PC via RS-232 e então pode enviar a ele texto e comandos arbitrários, seja do software que eles incluíram ou de qualquer software personalizado que você queira escrever. E isso o torna extremamente poderoso. O manual sugere que eles podem ser usados para operar exibições complexas de informações de vídeo, adicionar informações instrucionais ou legendagem, registrar e documentar experimentos, etc, 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 etc. Em outras palavras, qualquer aplicação imaginável. E então, voltando à minha piada anterior sobre os legendadores de fãs, o próprio Horita achava que a legendagem era um bom uso para o dispositivo. E posso imaginar as pessoas enlouquecendo com isso, porque tudo o que você precisa fazer é escrever seu script traduzido com carimbos de data hora e, então, escrever um programa básico que leia esse script e o envie pela porta serial, nos intervalos de tempo correto. Então você apenas clica em iniciar no programa e reproduz no seu videocassete simultaneamente e senta e deixa passar e legendar a coisa toda. Não acho que alguém que fez isso nos anos 80 ou 90 tinha algo tão conveniente. Eu adoraria fazer uma demonstração para você, mas isso exigiria que eu configurasse um PC inteiro, escrevesse algum software, etc. Tenho uma coleção inteira de titlers, tipo 8 ou 9 deles, e vou fazer um tiroteio entre eles um dia desses. Isso vai aparecer lá. Não se preocupe. Vamos passar para outro titler. Este é um titler de vídeo muito mais normal. Esse chama Video Title Maker 2000, e é um dispositivo bastante conhecido. E você sabe, parece meio barato e de brinquedo, mas na verdade é bem impressionante. Você o vê de primeira e sabe, ele tem um teclado horrível de borracha chiclete. E se você conhece titlers, este parece que vai ser tão barato e miserável quanto qualquer outro de longe. Mas na verdade é bem legal. A interface do usuário não é nada ruim porque tem fontes, contornos de texto, bordas, fundos e tudo mais que são acessíveis diretamente a partir de botões de função dedicados. Eu pensei que seria muito irritante de usar, tendo visto como funciona em vídeos do YouTube antes, mas na verdade é bem bacana. Vou em frente e conectá-lo e mostrar um pouco do que ele pode fazer. Isso tem uma tonelada de funcionalidade sofisticada, e não tenho tempo para mostrar tudo para você agora. Isso vai aparecer no meu título ou vídeo algum dia. Uma coisa legal é que ele aparentemente tem uma extensa RAM interna não volátil, porque veio com um monte de programas aqui que o dono anterior havia criado. Isso é uma coisa legal sobre isso. Ele realmente suporta várias apresentações, se você quiser. Se eu clicar no índice da página aqui, esta é uma lista de telas individuais dentro de um programa. E então há vários programas aqui. Havia 3 que vieram nele. Eu fiz um quarto aqui para mexer. Eu não sei qual é o limite. Provavelmente pelo menos 10 para cada um deles. É como uma apresentação do PowerPoint. Então, se eu selecionar isso aqui...
Ok, esta é a primeira página desta coisa. Eu posso passar e editá-la. Você pode ver que tem fontes diferentes. Você pode colocar contornos ao redor do texto. As fontes não são nada ruins. Pense nelas como um pouco cafonas hoje em dia, mas elas parecem muito boas. Elas parecem boas e de alta resolução. De qualquer forma, se subirmos e clicarmos em reproduzir, a primeira página desta apresentação rola na tela sobre o vídeo de entrada, mas então muda para um fundo de cor sólida. Então você pode torná-las bem longas, você pode dar a elas fundos extravagantes, e você pode simplesmente encadeá-las para fazer, como eu disse, como uma apresentação do PowerPoint. Você não pode fazer, tipo, formas ou algo assim? Se você voltar e assistir, tipo, vídeos de treinamento no local de trabalho dos anos 80 e 90, você definitivamente reconhecerá quando eles estiverem usando algo como isso. Sabe, ele corta de, tipo, alguém batendo uma empilhadeira para, tipo, um fundo azul sólido com texto sobre ele. Eles foram criados em algo assim. Sabe, na verdade, tem um botão de demonstração aqui que eu nunca apertei. Vamos ver o que isso faz. Ah, aí vai. E essas barras vermelhas aqui, esse é um efeito que você pode usar. Sim, aí vai. Tem aquele material de treinamento no local de trabalho. Isso parece ótimo. Eu amo isso. Eu sempre quis um desses. Estou emocionado de ter um. Vamos em frente. Mais coisas de vídeo. Peguei 3 gravadores de videocassete que não são muito interessantes na maioria das vezes. E 2 deles são grandes demais para trazer aqui. Um é um Matic 5600, que é interessante apenas porque é muito grande. E é útil para ler o tipo de fita que as emissoras de TV jogavam fora no anos 70 e 80, onde muitas coisas antes vivem. Tipo de coisa que você encontra no eBay, sabe? Caixa de fitas diversas. Acontece que tem, tipo, uma cena dos bastidores do Dan xingando. Esse tipo de coisa. Então isso é legal. Mas de resto é só um videocassete. O outro é um deck profissional DVC da Panasonic. Mesmo negócio. É um videocassete ainda menos interessante. E a única razão pela qual eu o comprei é porque, enquanto eu estava lá, encontrei uma caixa de fitas diversas de produção, várias das quais estão etiquetadas como Tech TV Call for Help. E a Tech TV foi adquirida pela G4 há algum tempo. E aparentemente, como descobrimos recentemente, a G4 começou a jogar fora todos os seus arquivos. Então, tudo o que todo mundo fez se foi para sempre. Então, provavelmente essas são algumas. Algumas dublagens foram feitas em algum momento da produção, e se eu puder recuperá-las bem, isso é melhor do que nada. Então essas não são muito emocionantes. Mas eu também tenho um Sony DSR-45, que agora é o menor PTR que eu tenho. É só um cara pequeno. Eu o amo. Essa coisa toda é tão pequena. E isso porque você deve colocar 2 desses lado a lado em um rack de 19 polegadas, o que é uma opção bem louca para um VTR. Mas como resultado, apesar de ter tantos controles quanto qualquer um dos meus outros decks DB Cam, eles são todos muito pequenos. Apenas esses pequenos interruptores que você aperta com a ponta do seu dedo. Ele tem esses botões de nível de gravação do tamanho de uma casa de boneca. É adorável. Eu adoro isso. Agora, este é um deck DV Cam, o que significa que ele reproduz DVD de consumidor e fitas profissionais de VCam. Então vamos ver isso. Agora você notará que eu não tenho um monitor conectado. E isso porque uma das minhas coisas favoritas sobre os decks DV Cam, eles tendem a ter essas pequenas telas de pré-visualização aqui. Então se apertarmos play, podemos assistir a fita aqui na frente. Eu queria que todo videocassete já feito tivesse feito isso. Você tem que apertar os olhos para ver o que realmente está na imagem. Mas é tão bom não ter que conectar um monitor externo para descobrir se a coisa está funcionando. Além disso, eu gosto de imaginar como é ver um rack inteiro desses tocando fitas diferentes. Isso deve ter sido legal, especialmente com o display de código de tempo de LED vermelho brilhante. Você sabe, eles poderiam ter escolhido um LCD, mas eles realmente não poderiam, porque mesmo um LCD com luz de fundo não é muito legível. Especialmente em um ambiente de estúdios. Então isso era realmente necessário. Mas também é muito estiloso e eu adoro. Agora, apesar de ser minúsculo, ele realmente não economiza em nada. Além de ter todos os controles na frente, ele também tem todas as portas na parte de trás. Eles poderiam ter colocado apenas alguns conectores na parte de trás, como saída composta para monitoramento e um único conjunto de entradas ou algo assim. Mas em vez disso, ele tem tudo. Componente de vídeo composto de entrada e saída. E então, é claro, ele tem 4 canais de áudio de entrada e saída. E então você tem sua interface de código de tempo e, claro, Firewire. E você sabe, eu não tenho certeza se isso é código de tempo linear ou algum outro formato. E já que agora eu tenho um display, vamos conectá-lo e descobrir. Oh, olha isso. Sim, aparentemente é código de tempo linear. Cara, eu sempre me perguntei para que serviam aqueles conectores TC. Então, essa é uma pequena descoberta, claro.
Especialmente porque eu tenho um monte de fitas de DVD que eu quero copiar. E isso ocupa tão pouco espaço. Eu posso estacioná-lo em qualquer lugar. Outro tesouro de vídeo que eu peguei esse cara aqui. Eu acho que está do lado certo para cima, que é uma filmadora ACA 300. E se você pode imaginar isso, eu realmente não tinha um VHS básico filmadora antes. Quer dizer, eu tinha alguns modelos VHS-C. Eu tinha alguns modelos VHS profissionais. Mas eu não tinha a icônica filmadora de ombro. E agora eu tenho. Agora isso não está em perfeitas condições. Está bem limpo. Mas ainda tem alguns problemas. Por exemplo... Se eu coloco uma fita aqui, ela meio que faz isso. Então suspeito fortemente que uma das correias está quebrada e precisa ser substituída. Isso é meio chato. Mas a parte da câmera funciona perfeitamente. Aí está. Funciona melhor tirar a tampa da lente. Veja como você tem seu zoom elétrico, sua íris ajustável, sua temperatura de cor. Ele tem um obturador de alta velocidade e um monte de coisas assim. Tudo isso funciona perfeitamente. Agora, por si só, isso pode não ter valido a pena. Mas veio com esse cara aqui. Este aqui é outro tipo de titulador que era popular nos anos 80. É um pequeno miniatura. Isso é feito para ser usado especificamente com esta câmera. Ele geralmente prende o dispositivo de alguma forma. E este faz isso com este pequeno suporte aqui. Então basta parafusar isso em cima. E então este cara simplesmente desliza aqui. É muito complicado. Agora temos que realmente passar o vídeo pelo titulador de alguma forma. E por algum motivo, você realmente o passa pelo visor. Então, você desconecta o visor aqui e conecta o titulador naquele soquete, e então o visor oscila para cima e se conecta aqui, para que você ainda tenha uma imagem. E eu não sei por que isso foi feito, porque tenho certeza de que o sinal de vídeo primário do CCD não passa pelo visor em seu caminho para o videocassete, porque nesse caso, se você desconectar o visor, ele não funcionaria. Isso parece uma decisão bizarra, mas havia várias câmeras que faziam isso. De qualquer forma, se ligarmos o titulador agora, não faz muita coisa, mas se eu apertar Start... Tudo bem, aqui está o nosso título e aqui está o próximo título. Como eu estava dizendo antes, a Ninvron nessa coisa provavelmente não se saiu tão bem desde tipo 1988, quando foi feito. Então quando você liga, ela só tem um monte de lixo lá dentro que é uma delícia. E eu não quero consertar. Eu preciso conectar essa coisa e capturar, tipo, 1 hora dessa bobagem antes de trocar a bateria. Agora não há muitas opções aqui. Tipo, eu acho que você pode mudar o tamanho de a fonte em algum lugar aqui. Não sei. É algo que vou mexer mais tarde, quando fizer o vídeo do título. Então você verá isso de novo. Mas em geral a ideia é que você tenha esse pequeno teclado aqui, e claro, é para pessoas não técnicas. Então não é disposto em QWERTY, ou algo assim. É apenas alfabético. E você usa essas setas para navegar pela tela, e então apenas insere texto onde quiser. Você pode definir alguns tamanhos diferentes, e ele tem essas transições de cortina e janela muito cafonas que não parecem cinematográficas de jeito nenhum. E esse é basicamente o tamanho dele. Tem mais 2 câmeras que vou abordar brevemente, e então veremos. A grande coisa que deixei para o final. A primeira é esta Hitachi HVC-10A. É meio que uma fera estranha para mim, pelo menos. É uma câmera CCD de definição padrão. Não basicamente, apenas uma espécie de imagem cubo, mas a lente é o que parece ser uma lente de transmissão. Isso é como uma forma B, algo assim. Mas as lentes de transmissão geralmente têm uma alça na lateral que tem, tipo, controle de zoom. E você deve, tipo, focá-los manualmente. Esta, no entanto, tem apenas servos para tudo. Então apenas motores aqui que controlam o foco do zoom e a íris para frente e para trás. E a razão para isso é aparentemente que isso foi feito para ser totalmente controlado remotamente. Então tem um cabo pendurado naquele módulo que é rotulado como remoto. A Hitachi diz que é para algum tipo de aplicativo de aprendizado ou apresentação remota. E não tenho certeza se seremos capazes de fazer muita coisa com ele. Especialmente porque a entrada de energia é esse conector estranho. Tipo, de 3 pinos, que eu provavelmente teria que arrancar e substituir. Então isso é apenas uma curiosidade. O outro é bem... um pouco mais imponente, embora não seja realmente tão interessante depois que você passa pela sua aparência. Então esta é uma câmera Panasonic SVHS
ou mais precisamente um sistema de câmera. Como muitas outras câmeras profissionais, esta é na verdade composta de vários módulos que se conectam para formar uma unidade completa. Então a parte real da câmera é apenas este cara aqui em cima. Esta é uma WV300 LI, uma câmera de imagem tripla CCD de definição padrão. Não sei, provavelmente do final dos anos 80. Não consigo encontrar muitas informações sobre ela. A lente é uma lente de transmissão Canon típica, como você veria na maioria das câmeras. O gravador na parte traseira é um DEC VHS AG7450. E todas essas peças podem ser misturadas e combinadas. Então você pode colocar uma lente diferente aqui, é claro. Ou você pode usar este gravador em uma câmera diferente, ou esta câmera com um gravador diferente. Tudo o que você precisa fazer é afrouxar alguns parafusos e apertar um botão. E aí vamos nós. Este cara sai. E possivelmente poderíamos substituí-lo por, não sei, Betacam ou Hi8, ou algo assim isso. Ou se quebrar, poderíamos simplesmente removê-lo e substituí-lo rapidamente. Agora a questão é que, mesmo para uma câmera profissional, essa coisa é absolutamente monstruosa e pesa cerca de 20 libras. E parte da razão para isso é que ela é velha. Mas outra parte da razão é que essas peças não são realmente compatíveis. Deixe-me explicar. Veja, a G7450, até onde eu sei, é de uma geração anterior. E quando eu peguei essa coisa, eu esqueci que eu tinha uma câmera parecida que já tinha uma. Esta aqui é uma WVF-70, que é acoplada exatamente no mesmo gravador. E eu acho que é um imaginador de geração anterior. Eu não tenho certeza, não consigo encontrar nenhuma informação sobre ela, mas eles usam interfaces incompatíveis. Eu pensei que isso se desfez apenas com as duas. Aí está. Então, essas duas 7450 têm exatamente o mesmo conector de interface nelas. Mas os dois corpos de câmera têm conectores de interface completamente diferentes na parte traseira delas. Então a Panasonic produziu essa coisa aqui, que é um poser interno que fica entre as duas. Isso tem um conector de um lado e o outro conector do outro. E não pesa tanto assim, mas é enorme. Então, ele adiciona uma polegada inteira ao comprimento da coisa e geralmente a torna muito mais grosso. Então, as câmeras em si são um pouco diferentes em tamanho, mas não tão diferentes em peso. E se você conseguisse encaixar o VTR diretamente na parte de trás do mais novo, então provavelmente seria do mesmo tamanho. Mas já que eles tiveram que colocar essa coisa aqui, isso meio que o torna impraticável. De qualquer forma, nada disso importa, porque acontece que essa câmera nem funciona de verdade. Quando eu peguei isso, fiquei animado porque pensei que era um tipo de coisa que eu não tinha. Bem, eu esqueci que tinha aquele, que é praticamente a mesma coisa. E o VCR está quebrado neste exatamente da mesma maneira. Então eu teria que fazer uma troca de correia nele. Então não é muito útil como está. E além disso, se olharmos para a foto aqui, há essas estrias verticais no CRT, que provavelmente estão bem além da minha capacidade de consertar. Então principalmente estou feliz por ter visto uma câmera tão desagradável e inutilmente grande. Mas ficarei muito mais feliz em me livrar dele. Então foi quase tudo que eu trouxe de volta, exceto um item que guardei para o final. É o suporte. Lembra do suporte? Esta aqui é uma Steadicam. Está emprestada para mim por um amigo. Agora alguns de vocês sabem o que é uma Steadicam, outros não. Eu sei o que é uma. E eu realmente queria uma não sei, provavelmente 20 anos. Elas são basicamente como gimbal's crescidos. Você sabe, como que as pessoas usam para estabilizar câmeras, meio que segurar a câmera no lugar enquanto o operador se move ao redor dela. Mas este é um sistema que vai além. Ele isola totalmente o corpo do operador de câmera do movimento da câmera. É como um gimbal que funciona em ainda mais dimensões para uma estabilização basicamente perfeita. Elas são uma parte absolutamente essencial da produção cinematográfica moderna. E agora eu tenho uma, pelo menos temporariamente. Este estojo contém um Steadicam Flyer, que é, pelo que entendi, muito antigo. Está bem surrado, muito usado, mas ainda funciona. E é mais ou menos um equipamento profissional de filmagem sério. Tenho certeza de que as pessoas têm coisas melhores. Agora, talvez isso não seja tão impressionante comparado ao que você pode conseguir por, tipo, o $600 hoje em dia. Não sei, mas tem nome, e tenho certeza de que tem história, e isso é bom o suficiente para me deixar animado. Vou colocar tudo isso em 1 minuto. Só não consigo tirar do estojo ainda porque está. Tem muita coisa nele. De qualquer forma, não tenho certeza se vou conseguir usar isso para fazer vídeos, mas vou tentar. E honestamente, só ter a alça é como um sonho que se tornou realidade para mim. Então vou tirar alguns minutos agora e mostrar como uma dessas se encaixa e o que ela faz.
Agora eu quero cuidado que não sou um especialista. Sou apenas alguém que assistiu a alguns vídeos. Eu realmente não tenho a menor ideia do que estou fazendo. E posso estar fazendo isso incorretamente, já que é literalmente a minha terceira vez usando isso. Essas coisas são perigosas se você não sabe o que está fazendo, como vou demonstrar. E você não deve tentar usar um sem treinamento adequado como eu. Então, este aqui é o colete. E ele ancora todo o equipamento que vou montar no meu corpo. Acolchoa para distribuir o peso, etc. Então isso vai aqui. Obrigado. Este grande suporte de alumínio aqui é o que vai fazer todo o trabalho. E o resto disso é apenas distribuir o peso. Então ele tem que ser amarrado a você, em todos os lugares, com um cinto de segurança. Em um carro. Eu não sei a menor ideia de como ajustar este colete corretamente. Então provavelmente pareço um palhaço total para as pessoas que realmente sabem o que eles estão fazendo. Ok? Agora este é o colete. Está mais ou menos vestido. E agora precisamos do braço. Na verdade, ainda não estou pronto para o braço, mas vou mostrá-lo a vocês. Então este aqui é o braço. E é basicamente um grande pedaço de alumínio. E é muito instável. Então esta é provavelmente a parte mais perigosa de tudo. Ele desliza para dentro desta coisa aqui chamada bloco de soquete. Temos que parafusar estes parafusos. Agora, eles devem ser ajustados com muito cuidado para equilibrar a coisa. Mas eu não sei como fazer isso ainda. Então estou apenas fazendo isso pela metade. E agora, como você pode ver, eu tenho essa coisa grande e instável pendurada em mim. E se eu deixasse isso acontecer e me pegar na boca, eu definitivamente arrancaria cerca de metade dos meus dentes. Então você tem que ter muito cuidado com eles. Agora, isso é basicamente um ergotron. Como um daqueles braços de monitor com suporte VESA que você pode ter seu LCD. É um par de braços paralelos com molas dentro. Então eu empurro isso para baixo. Você pode ver que ele faz um desses. E como eu estava dizendo, isso é assustador, porque eu poderia colocar minha mão lá e isso me mutilaria muito bem. Então eu vou tirar isso até que eu esteja pronto para isso. Antes de colocarmos o braço, precisamos deixar o trenó pronto. E este é o sled. Essa coisa toda não é apenas o suporte no topo, como você pode pensar. Então a câmera vai ficar aqui em cima. E então na parte de baixo temos uma tela e alguns suportes de bateria. E no meio tem um gimbal convencional. Então esse é um rolamento de 3 eixos. E se você colocasse uma câmera só nisso, sem o colete, você teria um isolamento bom. Você seria capaz de fazer panorâmicas e levantar e abaixar sem que seu corpo necessariamente transferisse todo o movimento para o dispositivo. Mas para obter esse isolamento extra, temos que colocar isso na ponta do braço. E para fazer isso, temos que equilibrar. Em alinhão, tem um suporte especial para isso. Esse cara aqui, pegue o trenó. Coloque isso aí. Ela pega nossa câmera. Fiquei muito satisfeito quando procurei o manual dessa coisa. Deve ser de 2005 ou 2006, porque a câmera exata na frente do manual é uma que eu tenho funcionou para que deslize ali. Para equilibrar essa coisa, você tem que colocar o gimbal neste pino aqui. E então fazer um monte de ajustes realmente complicados para deixar o centro de gravidade perfeito. Eu não vou passar por isso. Tudo bem. Agora, se você está curioso, na verdade, você deveria assistir o Steady Red aqui no YouTube. Eu assisti aos vídeos dele para descobrir como fazer isso. E achei o processo bem fascinante. Resumindo, você deve deixar o centro de gravidade perfeito, para que quando você solte, leve cerca de 3 segundos para ficar na vertical. Isso talvez seja um pouco rápido, mas acho que estamos bem. Então agora podemos montar o resto da coisa. Então, vou colocar esse cara no bloco de soquete agora mesmo. Oh, merda. Eu esqueci de colocar essa coisa no lado direito do suporte. Ela deveria estar aqui com o gimbal livre. E agora, com o braço... Para pegar essa coisa, você basicamente se abaixa. Coloca esse pino aqui e então se levanta nele. Eu estraguei tudo, mas aí vamos nós. Tudo bem? Então agora, nominalmente, estamos estabilizando nossa câmera. Agora, eu não sou um especialista nisso. Eu fiz isso exatamente 4 vezes. Mas você pode ver basicamente a ideia aqui. E se eu não sei como evitar bater no monitor ainda, esse cara meio que flutua no espaço. Com um mínimo de esforço, eu posso abaixar, eu posso levantar, eu posso fazer panorâmica e inclinar. E tudo isso é isolado pelo menos o máximo possível do meu corpo. Então eu posso andar assim. Ou assim. E a câmera fica nominalmente no mesmo lugar.
Agora, um operador realmente habilidoso poderia fazer praticamente qualquer movimento de câmera padrão com uma dessas coisas. E um monte de coisas que não podem ser feitas de outra forma. Mas eu não sou um desses. E meu equipamento tem mais de 20 anos e não está configurado corretamente. Então não vou fazer nenhuma delas. E ainda não tenho nenhuma filmagem de teste disso porque estou com medo de levá-la para fora. Na verdade, estou surpreso que essa coisa ainda não tenha explodido em mim. Como explicarei em um momento. Assim que eu sair dessa roupa ridícula, embora esse fosse para ser um vídeo breve e descobriremos se esse fosse o caso, eu provavelmente teria passado um pouco mais de tempo demonstrando essa coisa. Se não tivesse descoberto que na verdade está faltando um componente crítico de segurança, este pino aqui em cima, que é o que prende todo o seu equipamento ao braço, deveria ter clipes e em ambos os lados, e ambos estão faltando. Aparentemente, o peso é a única coisa que está segurando isso no lugar. Então meu equipamento de câmera poderia ter simplesmente caído aqui e explodido no chão a qualquer momento. Então isso é ótimo. Como não quero tentar o destino, vamos deixar o assunto sério demonstração com minha magia negra de US$ 2.500 para outra ocasião. De qualquer forma. Não quero me repetir muito, mas mesmo que eu não consiga fazer essa coisa funcionar direito, ainda estou meio surpreso por poder ter essa experiência. Mesmo sendo velho e quebrado, operar um desses é realmente uma experiência notável. Não se parece com nada, especialmente para os músculos das minhas costas. Vomitei minhas costas na primeira vez que coloquei isso. E mal consegui andar por 4 horas e sinto que isso vai acontecer de novo. Então, se eu já não tivesse incentivo suficiente para ficar em melhor forma, essa coisa agora é meu vestido vermelho. Ele vai servir novamente algum dia. Mas de qualquer forma, com essa engenhoca toda guardada, terminamos. Era tudo o que eu tinha. E acho que essas coisas eram bem legais. Então se você também pensou assim, certifique-se de se inscrever. Então, agora você está nesse tipo de coisa. E lembre-se de ativar as notificações se quiser saber quando eu postar mais coisas. E lembre-se de que há um vídeo muito mais longo catalogando como e onde conseguir todas essas coisas, entre outras coisas, disponível no meu Patreon por US$ 5 ou mais. Então, se você quiser ver isso e me apoiar, vá até lá e se inscreva. Eu literalmente não poderia ter nada disso. Eu não poderia ter feito uma viagem sem o apoio de todos no Patreon. Não posso agradecer a todos o suficiente. Estou incrivelmente grato. E a todos os outros, obrigado por assistirem.